Fala, turma! Vamos estudar Regimento Geral da Unesp e este vídeo aqui dedicado aos iniciantes no estudo desta legislação da Universidade Estadual Paulista. Então, questões inéditas, mas baseadas naquilo que a banca VUNESP já cobrou. Veja a primeira questão. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade compete a ou compete ao? Seria competência da congregação, do reitor, do CO, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da CPA? E aí? Galera, turma, galera. Primeiramente, dizer que no Regimento Geral da Unesp, comuns as siglas CO, Conselho Universitário, CPA, Comissão Permanente de Avaliação, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, é o CEP, e não é o CEP dos Correios, não. E tenho certeza de que, galerinha, turminha, mais atenta ainda, viu lá que em determinado artigo ou alínea estava escrito CEP com a letra C maiúscula e as demais letras EPE em minúsculas. Mas o comum é CEPE, tudo em letras maiúsculas. Muito blá blá blá. E aí, Fábio, quem é que opina sobre incorporar faculdades, ou escolas, ou institutos à Unesp, a Universidade Estadual Paulista? Olha lá, artigo 14, inciso 4º, diz que opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à Unesp é competência do CEP, CEPE, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então você vê que no regimento está a sigla, mas na questão a alternativa colocou o nome desse órgão colegiado por extenso. É a resposta da questão, já caiu em provas anteriores. Assim, de acordo com o regimento, baixar normas sobre a transferência de estudantes de um curso para o outro da universidade ou daqueles provenientes de outras instituições é competência, 2 pontos. A resposta CEP. Também já caiu. Quem é que baixa normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula de acordo com o Regimento Geral da Unesp? É o CEP. Então assim você vai assimilando o conteúdo. Olha que legal, porque eu falei da sigla. Lembre-se, bem importante, porque já foi cobrado em provas anteriores, a CPA, que é diretamente subordinada ao reitor, assim como a Agência Unesp de Inovação, a UIN, diretamente subordinada ao reitor também. E veja que você observa, número 21, suprimido pela Resolução Unesp 50 de 2022. Olha aqui, havia, galera, turma, galera. O inciso 3º, aqui que falava das competências do CEP. Então, eram 6 competências. Como você vê, suprimido o inciso 1º, suprimido também o inciso 3º, então sobraram 4 competências. 2 já cobradas em provas anteriores, esta da questão aqui ainda não. Consonante, seria melhor, Fábio? Consoante. Consoante com o Regimento Geral da Unesp, a realização do concurso para provimento de cargo de professor assistente obedecerá, entre outras, a seguinte norma. Então você vê uma questão direta falando de realização de concurso para prover o cargo de professor assistente, que é o cargo inicial. Qual é o cargo final da carreira docente dentro da Unesp? Escreva nos comentários. E aí, você sabe? Cargo inicial, professor assistente. Cargo final é professor? Vamos lá, vamos interagir. Então, como eu dizia, a questão indireta, apenas uma das alternativas apresenta uma norma, ok? E o concurso deverá obedecer a essa norma. Alternativa A, a congregação ou conselho diretor indicarão para a banca examinadora pelo menos um suplente da unidade e um de fora do campus. Turma, galera, a questão aqui não é à toa, trouxe por quê? Você precisa estudar o Regimento Geral da Unesp, versão consolidada e o regimento atualizado até 7 de julho de 2025, porque havia uma outra versão de março de 2025. Não é para estudar. Então você já percebe um spoiler do Fábio.
Isso que você vê na alternativa A era uma redação antiga, mas não está valendo na versão de julho de 2025. Por isso, é importante ficar alerta e estudar a legislação atualizada. B. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 5, com 2 membros da banca examinadora, pelo menos. Olha, bem legal a alternativa B, porque você vai treinando, testando o seu conhecimento e vai ficando expert na análise de alternativa. Se essa alternativa B está errada, onde é que poderiam estar os erros? Ou talvez apenas um. Observe, 5 será? Média igual ou superior a 5? É uma pergunta reflexiva. Com 2 membros da banca? Ou com 1? Ou com 3? É uma pergunta, galera. Assim você guarda o conteúdo em mente. C. Os integrantes da banca deverão ter, no mínimo, o título de mestre. Então, no concurso para prover o cargo de professor assistente, haverá uma banca examinadora e os integrantes dessa banca deverão ter, no mínimo, o título de mestre. Galera, turma, e aí? Dedidado, a banca examinadora será composta de 3 professores, indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade. Você percebe a alternativa dedidado com uma redação que ela fica diferente do que você vê na alternativa A. Porque se você tem lá na banca 3 professores indicados, e na alternativa A fala dos suplentes dessa banca, alguma coisa não está diferente para você? Por isso eu trouxe essa questão. Talvez difícil para quem está principiando nos estudos, mas é importante porque não foi cobrado ainda em prova de concurso público da Unesp, e eu também não posso fazer um vídeo só com questões, digamos, fáceis. Não, pode cair na sua prova sim. E de escola, havendo candidato inscrito com título superior ao de doutor, os membros da banca deverão possuir, pelo menos, o título de livre docente. É isso que está no Regimento Geral da Unesp, quando falamos da realização de concurso para provimento do cargo inicial da carreira docente, que é o cargo de professor assistente. Vamos à fundamentação? Eu trouxe os destaques e você vê que no inciso 1º do artigo 113 diz que a banca examinadora será composta de 3 professores indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, podendo um destes 3 professores, no máximo, pertencer à unidade. Por isso é que a alternativa D de dado é a resposta da questão, porque você viu a fundamentação. Veja no inciso 2º, os integrantes da banca examinadora deverão ter, no mínimo, o título de doutor. Doutor, quando falamos de concurso para prover o cargo de professor assistente. Não estamos falando de concurso para prover o cargo de professor titular. Não, de professor assistente. Então, no mínimo, o título de mestre? Não. Você já arrisca na sua prova, vai eliminando alternativas. Inciso 3º do artigo 113 diz que, havendo candidato inscrito com título superior ao de doutor, ok, vimos isso na alternativa, os membros da banca examinadora deverão possuir, pelo menos, o título correspondente. Tá vendo? Não tem nada a ver com isso daqui de título de livre docente. Não. Se houver um candidato ali inscrito com um título que seja superior ao de doutor, os membros da banca deverão possuir também título superior a de doutor, título correspondente. Por isso aqui o erro. Você entendeu? Se não entendeu, escreva nos comentários. Vamos lá. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7, com 2 membros da banca. Com 2 daqueles 3 membros da banca. Então, é média 7. Igual ou superior a 7. 5 está errado. Fala de alguma coisa de média 5 no regimento, Fábio? Fala, mas não no caso de concurso para prover cargo de professor assistente. Tá bom? Fique esperta, fique esperto. Cada examinador indicará os candidatos segundo as notas atribuídas e seguem os incisos do artigo 113, que trata da realização do concurso para prover o cargo de professor assistente. É o cargo inicial. Qual é o cargo final da carreira docente dentro da Unesp? Vamos comentar? Vamos interagir?
Veja que o parágrafo 2º deste artigo 113 diz que, para observar o disposto no inciso 1º deste artigo, qual é o inciso 1º, Fabio? Que está em destaque na cor azul agora, que fala da banca examinadora composta de 3 professores indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade. Está na versão de julho de 2025 do regimento, mas não está na versão de março de 2025 do regimento. Então estude a versão correta, que inclusive está na descrição deste vídeo. Tudo bem? Veja, para observar o disposto, naquilo que está escrito no inciso 1º deste artigo 113, a congregação ou conselho diretor vão indicar 2 suplentes, podendo ser, no máximo, um da unidade. Olha aqui, se a pessoa estudou a versão antiga, ou, digamos, errada do Regimento Geral da Unesp, porque isso estava antigamente no regimento, mas foi alterado. Leia agora. A congregação ou conselho diretor vão indicar para a banca examinadora pelo menos um suplente da unidade e um de fora do campus. Era assim antigamente. Era assim anteriormente, mas agora não é mais. Olha como que é. Cuidado, alerta, para observar aquilo que está no inciso 1º, que fala da banca, composta de 3 professores, sendo no máximo um deles pertencente à unidade universitária. Fala o parágrafo 2º do artigo 113, que para observar isso que está escrito no inciso 1º, a congregação ou o conselho diretor vão indicar 2 suplentes, podendo ser, no máximo, apenas um suplente da unidade universitária. Essa questão eu precisava trazer. Por quê? Você vê, o parágrafo 2º do artigo 113 possui aqui o número 99, no rodapé da página, desta página, lá do Regimento Geral da Unesp, você vê, é um parágrafo que foi alterado muitas vezes ao longo do tempo. Em 86, foi alterado em 2019, mas recentemente, em julho de 2025, pela resolução Unesp número 26, a redação agora é essa que você vê na tela, em destaque na cor azul. A redação antes dessa resolução é o que você vê em destaque agora na cor cinza. Isso aqui está na versão de março de 2025 do regimento. Não estude. O que você precisa estudar é o que está aqui agora em tela, devido à alteração decorrente dessa resolução de 3 de julho de 2025. Por isso que a versão nova, consolidada, o regimento mais atualizado possível, é de 7 de julho de 2025. Olha que questão direta. Conforme disposto no regimento, assinar diplomas compete. A, B, C, D ou E. Pause o vídeo, leia, imagine-se lá na prova. Você já leu o regimento, tem certeza que mata essa questão com facilidade. É a mais fácil do vídeo. Mas acredite, creia, bastante gente erraria. De verdade. A concorrência, galera, não está estudando, você está. Então veja, quem é que assina diploma de acordo com o regimento? Eu não quero saber da vida real. Mas lá no diploma, a pessoa vê, opa, o diretor da faculdade assinou o diploma. O diretor do instituto assinou o diploma. Tá bom, galera. Mas no Regimento Geral da Unesp, não fala que o diretor tem competência de assinar diploma. A resposta é reitor. Olha os absurdos. Coordenador de curso. Nem é citado no regimento. Presidente do grupo administrativo do campus, galera. Chefe do departamento. Vai assinar diploma? A pessoa fez uma graduação lá numa faculdade com 3 departamentos. Qual dos chefes dos departamentos daquela faculdade irá assinar o diploma daquela pessoa que se formou naquela faculdade com 3 departamentos? Absurdo. Resposta D de dado. É pegadinha que já caiu em prova anterior. Você vê no regimento, no capítulo 3º, que fala da reitoria. Olha lá. Bastante destaque. Assinar diploma compete ao reitor. Está no artigo 24, que fala das competências do reitor. Já na subseção 2ª da diretoria, você vê o artigo 43, que fala das atribuições ou competências do diretor. E veja que são bastantes. 1, 2, 3, 4, 5, 19. Ok, mas você pode ler no regimento. Não está falando que o diretor vai assinar diplomas. Sem discussão, hein? Legal? Outra questão, outro modelo
de lacunas a serem preenchidas. E essa daqui, galera, turma, galera, apenas as pessoas atentas à leitura, ao estudo. Olha, turma, de verdade, muita gente erraria. Você não, você está estudando com assertividade. Assinale a alternativa com os termos que preencham correta e respectivamente as lacunas acima existentes. Isso aqui é uma lacuna, isso aqui é uma lacuna. Mas, quando diz correta e respectivamente é na devida ordem. Então, você vê primeiro a lacuna. Da unidade universitária apreciará as inscrições. Quem da unidade universitária apreciará as inscrições? Aí você vê, na alternativa A, seria a CPA. Na alternativa B, diz que seria a congregação. Na C, diretoria. Na D, diretoria. Na E, comissão permanente de avaliação. Entendeu? Respectivamente, na ordem. Daí, em cada alternativa, você vê a segunda expressão ou termo. Serão submetidas à aprovação na alternativa A, diretoria. Na B, reitoria. Na C, reitoria. Na D, congregação. Na E, congregação. Galera, turma, estou fazendo um vídeo para a pessoa que está começando os estudos do regimento. Então, tenham tolerância e paciência comigo, tá bom? Estou explicando tintim por tintim para que a pessoa inscrita aqui do canal, que assiste aos vídeos do Fábio, né, que prestigia meu trabalho, possa acertar a questão na prova. E você também vai acertar. Você que já está craque. Tá ok? Tá ok? Veja. A da unidade universitária vai apreciar as inscrições. E quando julgadas em ordem, serão submetidas as inscrições à aprovação da Comissão Permanente de Avaliação e Diretoria. Claro que não, galera. Congregação e reitoria. Diretoria e reitoria. Diretoria e congregação. Veja que a questão poderia ter sido mais difícil se houvesse uma alternativa que dissesse: a congregação da unidade universitária vai apreciar as inscrições. E, uma vez julgadas em ordem, serão submetidas à aprovação da diretoria. Muita gente marcaria essa alternativa com a ordem, né? Aqui congregação e aqui diretoria. A pessoa marcaria e erraria, porque aqui é a diretoria da unidade. A aprovação de quem? Da congregação. Por isso, alternativa D de dado. Olha aqui, artigo 106, lá no finalzinho do regimento. Aliás, no meio, né? Porque são 176 artigos. A direção da unidade universitária vai apreciar as inscrições e, uma vez julgadas em ordem, serão submetidas à aprovação da congregação. Está na devida ordem? Primeira lacuna, diretoria. Segunda lacuna, congregação. D de dado, resposta da questão. Conforme estabelece o regimento, fiscalizar o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa e organizar os planos de trabalho do departamento são competências. Também há um outro estilo de questão da banca VUNESP, em que, mais do que cobrar a competência de alguém para fazer alguma coisa, ela coloca duas competências e duas pessoas, figuras ou órgãos. Veja, fiscalizar o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa. Uma competência. Organizar os planos de trabalho do departamento. Outra competência. Vamos colocar aqui na cor amarela. Fiscalizar o desenvolvimento dos programas e planos de ensino. É competência da congregação, da diretoria, do conselho do departamento, do chefe do departamento, do chefe do departamento. Outra competência, organizar os planos de trabalho do departamento. E aí? É competência de quem? Do chefe do departamento, do conselho do departamento, do chefe do departamento, da congregação, do conselho. Estou colocando em cores diferentes porque você tem que ver. Quem é que fiscaliza o desenvolvimento? É a congregação. Quem é que organiza os planos de trabalho? É o chefe do departamento? É na ordem. É como se estivesse escrito respectivamente. São competências respectivamente. Mas não precisa da palavra respectivamente. Você sabe que é na ordem. E aí a pessoa que estuda o regimento, né, assiste aos vídeos do canal, sabe que eu já falei sobre a atenção
lá no regimento, porque é um pouco confuso, quando trata-se das competências do conselho de departamento e do chefe do departamento. Porque aqui fala desenvolvimento de programas e planos de ensino e pesquisa. Fala de planos de trabalho do departamento. Então, a galera mais esperta, que já está com o estudo avançado, sabe que fiscalizar, organizar, tralalá, tá falando do chefe e do conselho, mas seria o conselho, o que está na cor amarela, e aqui o chefe do departamento na cor vermelha, ou o contrário, fiscalizar o desenvolvimento é o chefe do departamento, organizar os planos de trabalho, o conselho do departamento. Essa que é a questão aqui. E aí, a dúvida talvez cruel, mas agora, depois de tudo isso, você vai gravar comigo. Chefe do departamento fiscaliza. Aí você pensa num conselho, um grupo de pessoas, vai organizar. Será que é chefe do departamento? Congregação? Congregação não, Fábio. Chefe do departamento, conselho do departamento, pode ser a alternativa E. Vamos ver? Fiscalizar. O chefe fiscaliza o desenvolvimento. O conselho, grupo de pessoas, vai organizar os planos de trabalho. Guarde assim que você não erra. E pode cair simplesmente na sua prova desse jeito, de acordo com o regimento, fiscalizar o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa é competência, 2 pontos. E não fala de departamento. Você tem que saber. Ou é o chefe ou é o conselho, mas você aprendeu. O chefe fiscaliza. O conselho, um grupo de pessoas, organiza. Guarde desse jeito. Não vai errar lá na prova. Tudo bem? Outra questão de acordo com o regimento. Zelar pelo cumprimento do regime de trabalho do corpo docente, técnico e administrativo e aprovar a escala de férias do pessoal docente e técnico administrativo compete. Perceba um outro tipo de questão em que você vê duas competências, vou pôr em cores diferentes, tá bom? Não tem problema, estou usando a cor verde e agora a cor amarela. São duas competências, mas de uma mesma figura ou órgão, seja pessoa, seja um órgão colegiado. Então, quem é que zela pelo cumprimento do regime de trabalho do corpo dos professores e dos servidores técnico-administrativos? E além disso, olha o E aditivo. E além disso, aprova a escala de férias do pessoal docente e técnico-administrativo. Olha a questão. Pessoa despreparada fica desesperada. Corpo docente e técnico-administrativo. Corpo docente, técnico-administrativo. Aqui fala corpo, aqui fala pessoal, mas está falando de escala de férias. Está falando de regime de trabalho. O que é regime de trabalho, Fábio? E como eu disse, se a pessoa não leu, não estudou o regimento, ela vai ver seção técnica de gestão de pessoal ou de pessoas. Opa, eu estudei a respeito, sei que não se chama mais RH, recursos humanos, agora a questão é gestão de pessoas. Estou atualizado, F5 lá, beleza, mas não tem isso no regimento. Não tem isso. Quem é que zela pelo cumprimento? Quem é que aprova a escala de férias? Vamos à fundamentação. Você vê lá, compete ao diretor da unidade universitária. Seja um diretor de uma faculdade, da Unesp, seja o diretor de um instituto da Unesp. Ele é quem zela pelo cumprimento do regime de trabalho do corpo docente e técnico-administrativo. Ele é quem aprova a escala de férias do pessoal docente e também do pessoal técnico-administrativo. Sem sombra de dúvidas, a alternativa E, a última alternativa aqui, você vê duas competências do diretor. Competência da diretoria. Tudo bem? Outra questão, conforme o regimento, manifestar-se no caso de admissão de pessoal ou do corpo técnico-administrativo do campus compete ao... E aí? A pessoa vê a admissão de pessoal técnico-administrativo, servidor técnico-administrativo, ali no campus. Opa, alternativa A, grupo administrativo do campus. Falou de campus, aqui também tem campus. Opa, mas talvez a alternativa C seria o presidente do grupo administrativo do campus? Ou o diretor ou a diretoria daquela faculdade ou instituto, que são unidades universitárias. Sabe a diferença entre unidade universitária e campus universitário? Vou deixar nas telas finais vídeo que fala sobre isso. Vou procurar também o vídeo que fala sobre competências do conselho do departamento, competências do chefe do departamento. É um vídeo para iniciante no estudo do regimento. Quem é que vai se manifestar, então, no caso de admissão de pessoas
que comporão ali o corpo técnico-administrativo do campus. Veja lá, ao grupo administrativo do campus compete manifestar-se no caso de admissão. Então, sem dúvida, talvez aquela pessoa que não estudou tivesse sorte, porque pode acontecer. Ela olhou aqui, ela nem percebeu a alternativa C. Ela leu, falou de campus, a alternativa A, grupo administrativo do campus, marcou, acertou. Nem sempre a intuição vai levar a erro, mas não basta intuição para passar em concurso público, muito menos concurso público da Unesp. Tudo bem? Vamos lá? Assinale a alternativa correta, tal qual estabelece o regimento. Perderá o mandato o representante que faltar a 2 sessões consecutivas do Conselho Universitário ou a 4 sessões alternadas por ano de mandato, sem motivo considerado justo pelo CO. De novo, não é à toa esta questão. B. O diretor e o vice poderão acumular a função de chefe de departamento. Está assim no regimento? C. As reuniões dos colegiados são públicas, exceto as solenes. Fábio, eu li algo parecido. Eu lembro da palavra solene. Inclusive, eu li lá alguma coisa de vestes talares. Tá vendo? Dedidado, a obtenção do título de mestre não é pré-requisito para a obtenção do título de doutor. Ô louco, a pessoa não faz mestrado primeiro e depois o doutorado? É apenas uma pergunta. O aluno que não tiver frequentado pelo menos 75% das atividades escolares programadas estará automaticamente reprovado. Galera, pede a alternativa correta. Muita gente vai lendo aqui, talvez estudou muito pouco o regimento, olhou a alternativa E e falou, opa, que não tiver frequentado pelo menos 70% das atividades escolares estará automaticamente reprovado. Marcou e errou. Marcou e errou. Por quê? Não é 75%, galera, é 70%. 70%. Guarde. O que está na dedidado, o que pode parecer contraintuitivo, porque a pessoa pensou, opa, para ser doutor primeiro tem que ser mestre, mas está no regimento escrito isso. A obtenção de título de mestre não é pré-requisito. Se isso está certo, é a resposta da questão que pede a correta. Está escrito no regimento. Agora, o diretor e o vice, eles não poderão acumular a função de chefe de departamento. Aqui, na C de casa, as reuniões dos colegiados não são públicas. Também faltou o advérbio de negação, não. A de amor, nós vamos falar. Peraí. E aqui eu falei que não tem 5, é 70%. Galera, veja, o que está na alternativa A, como dissemos em questão anterior, era o que valia antigamente. E muito antigamente. Por quê? Veja, artigo 9º. É o segundo artigo, porque a pessoa fala, tem 176 artigos lá no regimento para estudar. É muita coisa. Galera, começa no 8º, 1º, 2º, 3º, 4º. Não tem. E o artigo 9º foi recentemente alterado pela resolução Unesp 25 de 2021. Até 21 era o que você vê na alternativa A. Essa era a redação que estava no regimento. Mas agora leia o mandato de representação de titular e suplente nos órgãos colegiados centrais será extinto no caso de falta de ambos os representantes, quem? O titular e o suplente, em 2 sessões consecutivas ou a 4 sessões alternadas por ano de mandato. Percebe que não citou o CO, não falou de conselho universitário e são redações bem diferentes. Vou trazer aqui, vou copiar e vou colocar aqui, para você ler. Veja agora, o que está na cor cinza, compare com o que está na cor azul. Na cor azul é o que vale. O que está na cor cinza morreu. Não é isso aqui mais. Tá bom? Veja também parágrafo único do artigo 42, diz que o diretor e o vice não poderão acumular a função de chefe de departamento. Parágrafo 2º do artigo 170 diz que as reuniões dos órgãos colegiados não são públicas, exceto aquelas que são solenes. Parágrafo 4º do artigo 84 do regimento diz que a obtenção do título de mestre não é pré-requisito para a obtenção do título de doutor. E o parágrafo 3º do artigo 78 do regimento diz que o aluno que não tiver frequentado pelo menos 70% das atividades escolares programadas estará automaticamente reprovado. De fato, a alternativa D de dado está certinha.
Leia novamente, não esqueça, obtenção do título de mestre não é pré-requisito para obtenção do título de doutor. Vamos a outra questão? E aí, tá legal? Tá gostando? Se não gostou, pode deixar o dislike, deixar um comentário ali criticando, não tem problema. E falamos bastante do grupo administrativo do campus e recentemente no Instagram. O grupo administrativo do campus, da Unesp de Botucatu, realizou na última quinta, no auditório da Faculdade de Medicina da Unesp, FMB, a solenidade de posse de sua nova gestão. E fala dos professores que serão presidente do grupo administrativo do campus e vice-presidente do grupo administrativo do campus. Então é legal, galera, ilustra a realidade. Mas todas as unidades universitárias, ou melhor dizendo, todos os campos universitários da Unesp possuem esse grupo administrativo do campus? Não, apenas aqueles campos que são considerados complexos. Um dos motivos de complexidade de um campus é o número de unidades universitárias. Então tem o campus lá de Botucatu. Lá existem 3 faculdades e um instituto, salvo engano. Por isso é complexo. Por isso precisa de um grupo administrativo desse campus complexo para melhor gerir, melhor administrar esse campus com tantas faculdades. Agora, o campus de Araçatuba tem a Faculdade de Odontologia, é uma unidade universitária. O campus de Araçatuba tem a Faculdade de Medicina Veterinária, é outra unidade universitária. Então, o campus de Araçatuba não é um campus complexo, porque só possui 2 unidades universitárias. Bem legal a publicação no Instagram, lá da Fundunesp. Então, quanto a esse grupo administrativo do campus, o Regimento Geral da Unesp nos ensina que, bem legal a questão, sobre esse grupo administrativo do campus, raríssimas as questões cobradas em provas anteriores. Veja que legal, você está estudando, não tem como escapar. A. Compete ao grupo apostilar títulos ou aditar contratos para efeito de enquadramento, inclusive em regimes de trabalho. Fábio, eu li isso lá no regimento, nem entendo o que é aditar contratos, esse negócio de efeito de enquadramento, regimes de trabalho, também não sei o que é isso. Turma, importante é que você vai estudando aos poucos o regimento e você vai se apropriando de palavras, expressões, siglas. O cérebro, galera, ele é imaginativo. Ele fica com dúvidas. E se você não responde à dúvida do cérebro, você acaba guardando algumas coisas. Como, por exemplo, isso aqui. Você leu 2, 3 vezes o regimento. E você viu lá aditar contratos. Não é editar, é aditar. E aí você não esquece mais. Só que mais do que saber que fala de aditar contratos lá no regimento, é saber quem é que apostila títulos ou adita contratos. Inclusive, apostilar títulos. O que é isso, Fábio? Tá vendo? A sua mente grava isso, você fica na dúvida, você nem sabe o que é apostilar título, você não sabe o que é aditar contratos, mas você tem certeza que está no regimento. Como eu disse, além dessa certeza, você tem que saber com certeza quem é que tem essa competência. É o grupo administrativo? Se for, já é a resposta da questão. B, o presidente e o vice estão desobrigados das atividades da diretoria da unidade a que pertencerem. Acabamos de falar aqui, de publicação lá no Instagram, falando que novo presidente e novo vice-presidente lá do campus, lá do campus Unesp de Botucatu, que tem o grupo administrativo do campus. Então, esse presidente e esse vice-presidente, eles ficam desobrigados das atividades da diretoria da unidade a que pertencerem. O que é isso? O que está dizendo essa redação lá do regimento? É assim, tem o grupo administrativo do campus. Dentro desse campus complexo, que possui esse grupo administrativo, estão lá 3, 4 faculdades. Cada faculdade com o seu diretor. Um desses 4 diretores será o presidente do grupo administrativo do campus. Um dos outros 3, porque eram 4, um já é presidente, um dos outros 3 será o vice-presidente. Então quer dizer que o presidente e o vice-presidente do grupo administrativo do campus são diretores daquelas faculdades dentro desse campus complexo. Por isso que a alternativa B está sugerindo o quê? Se ele é presidente do grupo administrativo do campus ou vice-presidente desse grupo, ele não precisa mais ser diretor da unidade ali, da faculdade ou do instituto dentro daquele campus. Mas isso é uma verdade? Está no regimento? Você vai ver que não. Como órgão colegiado, o grupo vai se reunir ordinariamente, pelo menos uma vez por mês, e extraordinariamente
quando convocados pelo seu presidente ou por maioria de seus membros. Galera, turma, galera. Se a pessoa não estuda e lê coisa de maioria, já se perde. Esse negócio de ordinário, extraordinário. Vamos lá, com calma. O presidente é o agente executivo do campus, encarregado de coordenar e supervisionar as atividades administrativas. Não trago questões à toa aqui para você. No estudo do regimento, você vai observar o quê? Sempre começa com órgãos colegiados. Começa lá com o conselho universitário. Depois fala do reitor. Depois fala da congregação, que é um órgão colegiado. Depois fala da figura executiva, que é o diretor. Depois fala do conselho do departamento, órgão colegiado. Depois é que fala da figura executiva, o chefe do departamento. Claro, você entendeu, o reitor é a figura executiva máxima da Unesp. E o conselho universitário é o órgão colegiado, digamos um legislativo, máximo da Unesp. Por que eu disse tudo isso? O presidente do grupo administrativo, ele é o agente executivo. E quem seria o agente legislativo do campus? Não está no regimento, mas você entendeu. O grupo administrativo é um grupo de pessoas, é um colegiado. Aí o grupo administrativo é o legislativo. Agora, o presidente do grupo administrativo é o executivo. Então, o que está na alternativa D de dado é a resposta da questão. E por que não seria E de escola? Ao grupo administrativo do campus compete aprovar anualmente a proposta orçamentária do campus a ser encaminhada à diretoria. Você já entendeu? Espera aí, eu tenho um grupo administrativo do campus, porque o campus é complexo. Dentro desse campus complexo, tem lá 4, 5 faculdades. E aí, ele vai aprovar anualmente a proposta orçamentária desse campus com 4 faculdades e vai encaminhar à diretoria. Mas a qual das diretorias, galera? É um campus complexo, com 3, 4, 5 faculdades. Cada faculdade tem o seu diretor, pode ser um instituto também. Faculdade ou instituto é unidade universitária. E a unidade universitária tem um diretor. Se eu tenho um campus complexo com 4 unidades universitárias, eu tenho 4 diretores. Como é que o grupo administrativo do campus vai aprovar todo ano a proposta orçamentária desse campus complexo e encaminhar à diretoria, meu Deus? Se eu tenho ali dentro do campus 3, 4 diretorias. Entendeu? Então você sabe que é D de dado. Veja as fundamentações. Compete ao presidente do grupo administrativo do campus, no artigo 37, inciso 4º, apostilar títulos ou aditar contratos. É competência do presidente, agente executivo do grupo administrativo do campus. Tudo bem? Por isso que não é competência do grupo administrativo do campus. Apostilar títulos e aditar contratos. Guarde, é competência do presidente. Você não vai errar mais. Parágrafo único do artigo 35 diz que o presidente e o vice não poderão ser desobrigados. Ou seja, tem lá o campus com 4 faculdades, tem 4 diretores. Um dos 4 diretores é o presidente. Outro daqueles 4 diretores será vice. Presidente do grupo administrativo do campus. Eles têm que exercer as atividades de diretor da sua faculdade e, além disso, exercer atividades de presidente daquele campus onde fica a sua faculdade. Entendeu? Por isso que eles estão desobrigados das atividades? Não. Está bem claro lá no regimento. Eles não poderão ser desobrigados das atividades. Entendeu? A redação do parágrafo único do artigo 35. E o artigo 35 fala lá de 2/3 dos membros. Olha aqui, galera. Por maioria dos seus membros? Não. É por 2/3. Então, o grupo administrativo é um órgão colegiado. Ele se reúne ordinariamente pelo menos uma vez por mês. Mas pode ser que dentro de um mês necessite de outra reunião. Então, é uma reunião extraordinária que pode ser convocada tanto pelo presidente do grupo quanto pela maioria dos membros. Não, por 2/3 dos membros. Membros da onde, Fábio? Membros do grupo administrativo do campus. E o artigo 34 diz que ao grupo administrativo do campus compete aprovar anualmente a proposta orçamentária daquele campus complexo, claro, a ser encaminhada à reitoria. O que é isso? Não dá para acreditar que alguém acreditaria que o grupo administrativo de um campus complexo, com 4, 5 faculdades, vai encaminhar a proposta orçamentária do campus complexo com 5 faculdades para que diretor? Claro que não, é para o reitor, para a reitoria. Tá legal? Que tal? Gostou? Quer mais?
Peço desculpas se exagerei, mas é o início dos seus estudos e desejo bons estudos até aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma.